ela é viva, desde Gênesis até o último capítulo, o último versículo de Apocalipse. O que é uma palavra viva? É a palavra que fala, é a palavra que se renova. Muitas das vezes as pessoas, elas têm o Velho Testamento como um livro de história. Vou ouvir uma história. Não. Ali está declarações, ali tem promessas para cada um de nossas vidas. Amém? A palavra do Senhor ministra sobre nós o tempo todo, quando nós olhamos para ela, entendemos a palavra e praticamos ela. Ela começa a se tornar vida em nós. Esse livro fechado é um livro. Esse livro aberto continua sendo um livro. Agora, esse livro lendo e vivido é outra coisa, é uma outra história. Amém? Então, por isso a necessidade de um conhecimento cada dia mais amplo da palavra de Deus, da sua verdade e da sua justiça. Quando nós começamos a ministrar a palavra de Deus a respeito do dízimo, a respeito de oferta, muitas das vezes as pessoas pensam assim: não precisa da palavra, né? Porque o pastor já sabe, todo mundo quem vai ofertar, quem vai dizimar, já tem a consciência no coração, já vem em dizima, já vem em oferta. Não, a palavra, quando nós ministramos a respeito do dízimo e da oferta, não é uma palavra de convencimento, não é para convencer ninguém a ser dizimista, não é para convencer ninguém a se tornar ofertante, não. Uma palavra, quando ela é ministrada na hora da oferta, é para ministrar o Espírito sobre a vida das pessoas neste momento. Estão entendendo, igreja? Não é uma palavra de convencimento, não. É uma palavra de ministração. O quão é importante ouvir a palavra de Deus num momento como este. Olha o que a palavra de Deus fala: aquilo que o homem plantar, certamente colherá. O que a palavra de Deus fala? Para a gente semear, e semear com alegria. A palavra de Deus não nos ensina a plantar quando está nos sobrando, quando não vai fazer falta. Não, a palavra de Deus nos ensina a plantar quando amamos a obra de Deus, quando amamos a casa de Deus, quando amamos o trabalho. Então ela nos ensina a plantar quando nós amamos o Evangelho e o Reino, e compreendemos o quão é importante trazer o nosso dízimo na casa do tesouro, para que haja mantimento nessa casa. Uma vez eu vi um testemunho de um pastor, e ele contando que ele deu um pouquinho de moeda, e naquela época existia aquela nota de R$1 ainda, e ele deu algumas notas de R$1 também para o seu menino de mais ou menos de 5 a 6 anos de idade, e falou: você vai administrar o seu dinheiro. Todo culto ele dava dinheiro, assim como todos nós fazemos, né? Dar dinheiro para os nossos filhos, para incentivar eles a estarem aqui na frente e aprender a ser ofertante. Mas esse dia ele deu para ele uma sacolinha cheia de moedas e algumas notinhas de R$1. E chegou na hora da oferta, o garoto pegou e pediu para a mãe: mãe, me dá o dinheiro da oferta. A mãe falou: não, agora você tem o seu dinheiro, deu oferta a você. Aí ele: mãe, mas se eu der eu vou ficar sem. Mas filho, você não é obrigado a dar. Se você quiser dar, você dá. Se não quiser, a oferta, o dinheiro está com você. E de repente chegou a hora da oferta na igreja. O menino foi lá e tirou uma nota de R$1, que era a nota maior que tinha, e colocou lá na oferta. Aí depois a mãe perguntou, a mãe não aguentou e perguntou: mas filho, você decidiu dar oferta? E deu uma oferta alta ainda, né? A maior nota que você tinha. Não, mãe, que eu sempre ouvi o papai dizer que quando a pessoa é ofertante, Deus dá 10 vezes mais, Deus dá mais pessoa. Então quer dizer, eu agora vai tirar de mim, mas Deus vai dar muito mais para mim amanhã. E eu fiz um pedido específico para Deus. Aí a mãe falou assim: nem vem que eu não vou te dar nada. Nem vem. Mas eu fiz, mãe. Não falou nada para a mãe. Passou uma semana, uma irmã da igreja chegou na mãe e falou assim, a mãe era pastora, chegou na mãe e falou assim: que número que o teu filho calça? Calça tanto. Por quê? Não, porque eu senti no coração de dar um tênis para ele. E assim ficou. Passou-se mais uns 4 dias. A mulher chegou na casa da pastora, do pastor. Aí a pastora falou: eu veio trazer o presente? Vim sim. Chamou o menino: vem cá, fulano de tal está aqui. Aí o menino chegou e viu o embrulho na mão dele, na mão dela, falou assim: nem precisa falar, eu já sei o que é. Já sabe? Já sei. É um tênis, na cor tal, assim, assim, assim. Como que você sabe? Abriu, era o tênis, porque o dia que eu dei oferta, eu pedi para o Senhor me dar um presente. E olha, eu vou falar uma coisa para você, viu? Te agradeço por você ter trazido. Só que quem me respondeu foi Deus, foi Ele que me deu. Entendeu? Então assim, a pessoa, ele não barganhou com Deus, mas ele conhece a lei da semeadura, porque o pai sempre plantou isso. Ele não barganhou: estou dando isso para receber aquilo. Com Deus não funciona assim. Mas ele conhece a lei da semeadura.
Então ele, na sua inocência, quando ele deu a melhor oferta, ele falou: não, hoje eu estou perdendo, mas amanhã Deus vai dar muito mais para mim, porque Deus não vai ficar devendo. Mas ele ganhou, uma criança de 6 anos, ganhou o tênis que ele queria, na cor que ele queria. O pai e a mãe não sabiam de nada, a pessoa não sabia também, só sentiu no coração de dar. Por quê? Porque a criança entendeu a lei da semeadura. Uma criança de 6 anos. E hoje a gente vê às vezes tantas pessoas passarem apertadas, as pessoas não têm qualidade de vida, a pessoa está dentro da igreja, mas não tem coragem de plantar, acha que vai faltar, naquele momento realmente talvez vai faltar, mas amanhã Deus vai te dar. Por quê? Porque Ele é magnífico, Ele é poderoso. A palavra do Senhor fala assim, que nunca viu sequer um justo mendigar o pão. Você acha que a gente vai mendigar? De forma nenhuma. Então por isso a necessidade de ter este amor e falar: eu estou tanto para a obra de Deus, para que ela possa se manter, para que ela possa crescer, para que ela possa avançar. Este amor. Amém, povo de Deus? E eu sou sempre surpreendido, graças a Deus, quando eu falo assim: meu Deus, não vai dar, sangue de Jesus tem poder, não vai ter jeito. De repente aparece o irmão e me abençoa. Aparece o irmão e abençoa a igreja. De repente só manda para mim: pastor, mandei um pix para a igreja tanto, 1.000, 1.500, 2.500 reais, é o que eu precisava. Quantas vezes aconteceu isso? Quantas vezes? Uma pessoa vai lá, cidade fora, de repente só manda o comprovante. Tem uns que nem mandam comprovante, só cai o valor que a gente precisa lá para fechar o mês e fala: Deus está cuidando da obra dele. Amém? E eu não vejo essas pessoas passarem necessidade, pelo contrário, eu vejo elas crescer. Amém, povo de Deus? Então é isso que eu quero ministrar na tua vida. Não quero convencer você. E não quero ensinar você a barganhar com Deus. Vou dar tanto e Deus vai me dar em dobro. Não. Eu vou dar porque eu amo a obra. Aí o resto é consequência. Amém, povo de Deus? Amém? E uma coisa é diferente da outra. Uma coisa diferente da outra. Por mais que nós fazemos na obra de Deus, por mais que um pastor faça, ele é pastor da igreja, mas ele tem que ter o seu momento do dízimo, ele tem que dizimar, ele tem que ofertar, ele tem que trazer uma oferta de sacrifício, ele tem que sacrificar. Um pastor, um diácono, um músico, quem for que trabalha na obra, ele tem que se apresentar no altar, porque é ali que ele mexe com o ego dele, é ali que ele mexe com a parte onde fala de finança, onde qual que é a palavra certa da pessoa, que é avareza. É ali que ele tira toda a sua avareza. É na hora do altar, é na hora de sacrificar, é na hora de apresentar a oferta no altar. Estão entendendo, irmãos? Então nunca barganhe com Deus, mas sempre seja o primeiro a trazer as primícias. O que é primícia? É primeiro. Se recebeu o teu salário, separa. Não tem culto, não vai ter jeito de fazer um pix, separa. Agora eu vou tomar conta das minhas contas. Faça isso. Prova o Senhor teu Deus. Amém? E você verá como Ele é fiel na tua vida. Como Ele é fiel. Mas tudo que fizer, faça com amor. Tudo que fizer, faça com alegria. E você verá quanto Deus vai prosperar a tua vida, a tua casa. Quanto mais... melhor dizendo, se nós somos fiel no pouco, no muito o Senhor vai nos colocar. Creia nessa palavra, no nome de Jesus. E separa agora o teu dízimo, a tua oferta. Vamos apresentar ao Senhor. Erga aos céus. Pai amado, Pai querido, Pai santo, eu abençoo, Senhor, a cada dizimista, a cada ofertante desta casa de oração, Senhor. É por causa da fidelidade deles, Senhor, que essa porta está aberta, que essas luzes estão acesas. É por causa, Senhor, da fidelidade deles, meu Deus, que todos os compromissos dessa obra estão em dia. E cremos, Senhor, que vamos avançar, vamos crescer a cada dia mais, meu Deus. E para isso, meu Deus, esse povo precisa crescer também. Esse povo precisa crescer, meu Deus, financeiramente. Meu Deus, a primeira coisa que eu lhe peço, Senhor, dê sabedoria a cada um deles, para que eles possam avançar. Dê sabedoria a cada um deles, Senhor, para que eles possam administrar aquilo que vem em suas mãos. Dê saúde, meu Deus, para que possam trabalhar, meu Deus.
Dê discernimento, Senhor, para que eles possam decidir. Em o nome de Jesus, ó Pai. Eu abençoo a todos. Já certo da tua resposta, meu Jesus. Amém, ó Deus. E amém. Amém. Traga aqui na frente o teu dízimo. Traga a tua oferta no nome de Jesus. Aleluia. Abra a tua Bíblia, igreja. Livro de 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Amém, igreja? Se coloque de pé em reverência à palavra. Eliseu respondeu: escute o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 quilos do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada por 1 barra de prata. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu respondeu: com os teus olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. Podemos assentar no nome de Jesus. Pai, lhe peço graça, sabedoria, Senhor, para ministrar a tua santa palavra. Ensina-nos, ó Deus, através dessas escrituras, ó Deus, e revele através do teu Espírito aquilo, Senhor, que o Senhor quer para os nossos corações nessa noite. É isso que eu lhe peço e te agradeço. Já acerto a tua resposta, Jesus. Amém e amém. Igreja, eu quero contar uma história para vocês que está aqui em Reis capítulo 6 e continua no capítulo 7. Eliseu, ele estava na terra de Samaria e houve uma guerra e os filisteus, eles ficaram em volta da cidade. Eles queriam acabar com Israel e ficaram em volta da cidade de Samaria. Rodearam a cidade já era cercada, então eles rodearam a cidade com um batalhão, um exército muito grande, muito numeroso, ao ponto que o povo de Samaria não tinha condições de sair para fora para comprar comida, não tinha como sair para fora para buscar nem água direito, porque naquela época, até hoje, se a gente fechar Franca, a gente morre de fome, não é verdade? A gente não tem condições de se autoalimentar. Então fecharam a cidade de uma tal forma que as pessoas começaram a passar fome, muita fome, ao ponto que, trazer para os dias de hoje, um exemplo, 1 quilo de arroz custava R$500, um exemplo, para trazer para o dia de hoje, era coisa surreal. Então as pessoas estavam com fome, os animais estavam morrendo de fome. Passar fome não é aquilo que você fica às vezes 12 horas, 16 horas sem comer e fala, ai que fome. Não, não é isso. O passar fome é como Jesus passou. O que é? Para Jesus, quantos dias ele ficou de jejum, igreja? 40 dias. Aí diz a palavra que ele teve fome. Que o ter fome, que a palavra diz, não é essa fome que nós falamos, ai que fome, ai estou morrendo de fome, não é verdade? A gente não usa essa expressão. Não, isso não é fome. Nós não sabemos o que é fome. Quando a pessoa está com fome de verdade, ela é capaz de comer tudo que está na tua frente, até mesmo a outra pessoa. Até mesmo a outra pessoa. E isso está na palavra de Deus. Eu não vou ler agora, mas eu quero que você chegue em casa e lê. Em 2 Reis capítulo 6, você começa a ler essa história. E a cidade de Samaria estava devastada, o povo com fome, pessoas morrendo de fome, pessoas matando outros para comer, ao ponto que o rei estava passeando pela cidade, vendo a cidade devastada, o exército inimigo do lado de fora. Se eles saíssem, eles iam morrer, se eles ficassem, eles estavam morrendo, não sabia mais o que fazer. E o rei começa a passear
na cidade, olhando o caos da cidade. De repente ele vê uma mulher gritando: rei, oh rei, nos ajude. E o rei indignado olhou para aquela mulher: o que posso eu fazer para com vós? Se Deus não tiver misericórdia de nós, não tem o que fazer com você. Peça a Deus misericórdia. E aquela mulher olha para o rei e diz o seguinte para o rei: olha rei, eu combinei com uma amiga minha, e ela disse para mim que se eu matasse o meu filho, para a gente comer, assim que acabasse, a gente poderia matar o filho dela para comer. Matei o meu filho e nós comemos o meu filho. Agora chegou a hora de matar o filho dela e comer, e ela correu e escondeu o filho dela. Quando o rei ouviu isso, ficou indignado, rasgou as suas vestes, se colocou com pano de saco, pano grosseiro, clamou ao Senhor e se revoltou com aquilo e falou: eu vou matar o profeta que há dentro desta casa, eu vou matar o profeta que está dentro de Samaria. Nessa oportunidade, Eliseu estava dentro de uma casa em Samaria, juntamente com alguns líderes, em uma reunião. E ele dentro dessa casa, de repente, o Espírito Santo toca em Eliseu e fala: Eliseu, o rei está vindo, e ele está vindo para te matar. Eliseu olha para as pessoas que estavam ali à sua volta e fala: vai vir uma pessoa antes do rei, e essa pessoa virá na frente para poder me matar, e logo após virá o rei. Tranque todas as portas e espere. Não passando muito tempo, veio a pessoa e logo em seguida chegou o rei. E chega o rei, bate na porta e fala: Eliseu, a situação que está a cidade. Então Eliseu, de um outro lado, grita para o rei: ó rei. E ele diz essa palavra. Eliseu respondeu: escute o que diz o Senhor. Amanhã a esta hora você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo, ou 7 kg de cevada por uma barra de prata. Demanda e procura. Espera aí, então quer dizer que agora eu vou poder comprar muito com pouco dinheiro? E Eliseu continuou dizendo, ou melhor dizendo, a pessoa que estava junto com o soldado, com o rei, disse: mesmo que o Senhor Deus abrisse as janelas dos céus e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu respondeu: com os seus próprios olhos, disse para aquele moço, ou para aquele soldado, com os seus próprios olhos você verá isso acontecer, mas não vai comer. E eles voltam para casa, o rei com aquela palavra, aquele soldado aliado do rei com aquela palavra, indignado, mas voltou com uma palavra proferida do profeta. Vamos aprender algumas coisas até aqui e trazer para aplicação nos dias de hoje. Primeira coisa que nós temos que compreender, irmãos, que dificuldades todos passam. Israel era o povo de Deus, sim ou não? Vocês sabem o que aconteceu antes disso aqui acontecer? Eliseu estava numa casa, e o seu moço Geazi saiu na madrugada, e quando ele olha para os montes, ele vê soldados, muitos soldados. Ele entra em desespero, porque eles estavam rodeados para matar Eliseu, porque tudo aquilo que os soldados filisteus pensavam em fazer, quando os soldados filisteus iam fazer, o povo de Israel já sabia. Aí eles falaram: tem alguém aqui que está nos traindo. Aí descobriram que era Eliseu, o profeta, que sabia de tudo. Então os soldados filisteus rodeou, isso foi antes, viu, igreja, a história, rodeou a casa de Eliseu, para matar Eliseu. Quando Geazi saiu para fora e viu aquele tanto de gente, chamou correndo Eliseu. Chamando Eliseu, Eliseu viu os soldados, viu todo mundo preparado para matar Eliseu. Mas ele olha com os olhos da fé e coloca a mão no ombro do seu servo Geazi e fala: Deus, abre os olhos dele. E Deus abre os olhos de Geazi, o servo de Eliseu, e quando ele olha, ele vê carruagens de fogo, cavalos, soldados do Deus vivo, para combater aquele exército, ao ponto que todo o exército filisteu fica cego, e eles são conduzidos até a cidade de Samaria. Chega na cidade de Samaria, o rei fala assim: Eliseu, devo eu matar todo esse povo? Eliseu fala: não mate. Então o rei promove uma grande festa, dá alimento para todo aquele povo e libera eles. Passado-se algum tempo, agora esse mesmo povo que foi liberado pelo rei,
ou pelo rei de Samaria, chega agora, rodeia toda a cidade de Samaria, e acontece esse caos aqui que eu acabei de explicar. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Por mais que façamos o bem ao próximo, nós não devemos esperar nada em troca. Nós sempre devemos esperar o resultado da parte de Deus. O que acontece com muitas pessoas hoje que são desiludidas, decepcionadas, frustradas, porque estão sempre esperando as coisas de outra pessoa. Espera do amigo, espera do pastor, espera do patrão, espera do funcionário. Não! Espere nada dos outros. Espere um pouquinho de você. E tudo de Deus. E quando eu vejo a situação de Samaria, eu vejo uma situação que muitos cristãos estão vivendo hoje, em muitas cidades aí fora, ou muitos países aí fora. Muito povo de Deus está vivendo. E eu vejo uma situação confortável que todos nós estamos passando, vivendo tranquilo. E não estamos sabendo valorizar o período que estamos vivendo. Temos hoje uma liberdade de ir para a cidade que queremos ir. Temos a liberdade de ir para o estado que queremos ir. Se tiver condições, para a nação que querer ir praticamente. Temos a liberdade de comprar, de estar na igreja, de visitar o parente, fazer o que quer, e não aproveitamos isso. E muitas das vezes nós vivemos dentro de uma bolha e falamos assim: não, Deus não vai permitir nada de ruim acontecer comigo. Deus não vai permitir eu passar por nenhuma dificuldade. Deus não vai permitir. Permite, igreja. Permite, porque Ele quer sarar o teu povo. Ele quer sarar a cidade, Ele quer sarar a nação, Ele quer mostrar que é profeta, Ele quer mostrar a hierarquia, Ele quer mostrar que tem homens e mulheres que Ele levanta, e que o povo até mesmo nos dias de hoje precisa de uma palavra profetizada. Precisa. Hoje as pessoas acham que elas são abençoadas apenas de ir no YouTube e ver um pastor pregar. É bênção, sim, mas não é o suficiente. Deus nos ensinou a congregar, Deus nos ensinou a estar junto, Deus nos ensinou a ouvir a palavra do pastor profetizada, Deus nos ensinou a ser pastoreado. Olha a situação que aquele povo estava. Chegou ao ponto do rei querer matar o profeta, porque ele estava ocupando o profeta da situação. E quando o profeta agora profetiza uma palavra, uma pessoa do lado do rei não acredita. E aqui uma outra coisa que nós temos que pensar: quantas coisas o Senhor tem revelado em nossos corações, quantas profecias têm saído desse altar falando que Deus vai mudar a vida, Deus vai mudar a história, Deus vai sarar ferida, Deus vai fazer com que as pessoas multipliquem os seus ganhos, Deus vai fazer com que as pessoas ganhem a sua família, ganhem o seu pai, ganhem a sua mãe para Jesus, ganhem os seus amigos, e as pessoas não estão acreditando em mais nada. Como esse homem, esse soldado, quando o profeta falou que ia acontecer, a multiplicação será grande nesta cidade, ele não acreditou nem se Deus, olha o ponto que chegou a incredulidade, nem se Deus abrir a janela dos céus e derramar esse monte de trigo, não vai dar certo. E aqui que está o grande problema, irmãos. Quando nós conhecemos e tivemos uma experiência com Deus, sabemos quem é Deus, conhecemos o profeta e não acreditamos no que Deus revela em nossos corações, aí vem consequência. E o profeta olha para aquele homem e fala assim: ó, você vai ver com seus olhos todo este alimento que vai vir sobre a cidade de Samaria, só que você não vai comer. Mais uma gravidade nos dias de hoje. As pessoas zombam da fé, as pessoas zombam da palavra proferida e acham que não haverá consequência. As pessoas zombam de um dia de culto. As pessoas hoje chegam ao ponto de dizer: não precisa nem congregar, não precisa estar na igreja, não precisa do pastor falar, não precisa do pastor discipular ninguém, não precisa do pastor visitar. O pastor não tem que intrometer na minha vida. Realmente não tem, mas querido, uma palavra muda a tua vida, uma palavra muda a tua história, muda a tua história. O que nós precisamos é acreditar nos profetas. O que diz a palavra do Senhor: ouve os teus profetas e prosperarão. Ouve as pessoas que profetizam sobre a tua vida e você vai prosperar. Ouve os canais de bênção que Deus coloca sobre você e você vai prosperar. Honre. Quando as pessoas disserem vai dar certo, quando o teu pastor disser vai dar certo, acredite nessa palavra, fala vai dar.
Vai dar certo. Se Deus usou o pastor, vai dar certo. Acredite naquilo que é proferido sobre a tua vida. Ah, pastor, mas Eliseu era Eliseu. Não, o profeta de hoje é profeta de hoje. Está profetizando a palavra, está falando que vai dar certo, vai dar certo. Acredite nesta palavra. Muda a tua vida, muda a tua história. Ainda que a circunstância seja muito difícil. Meus irmãos, olhando para aquele povo, era irreversível a situação deles. Estavam matando os seus próprios filhos para comer. Era irreversível aquela situação. A saída deles era a morte. Ou morria de fome, ou morria pela mão dos filisteus. E de repente o profeta fala: amanhã nesse mesmo horário vai sobrar comida, vai sobrar alimento para todo mundo. Que jeito? Deus vai derramar? Deus vai abrir a torneira? Deus vai fazer uma mágica? Eu não sei o que Deus vai fazer para mudar a tua vida, para mudar a tua história. Eu não sei o que Deus vai fazer para sarar as tuas feridas. Eu não sei o que Deus vai fazer para salvar a tua família. Mas se Ele falou que Ele vai salvar, Ele salva. Se Ele falou que vai sarar, Ele sara. Se Ele falou que vai multiplicar, Ele multiplica. Como Ele vai fazer, eu não sei. Se Ele falou que vai, Ele vai. Temos que crer no que Deus fala nos nossos corações. Como vai ser com Ele? Quando você der por conta, fala: como que resolveu isso?